Nós fazemos o bem e recebemos só o mal. Que proveito tem em fazer o bem? Enquanto as pessoas que estão fazendo as coisas más, parece que Deus não está enxergando, elas zombam de Deus e Deus não vê. E Deus vai dizer ali em Malaquias capítulo 4, versículo 18, que um dia nascerá para vós outros o sol da justiça, e então naquele dia se verá a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. A colheita que vamos ter, ela está para além desta vida e não nesta vida, porque nesta vida, meu amigo, minha amiga, não existe receita. Não há uma receita para essa vida. A vida não é como um bolo que você pega os ingredientes, coloca na batedeira e bate, coloca ao forno a tantos graus, em tantos minutos, e você tem o bolo pronto para tomar um café gostoso. Não, a vida não funciona assim. Você pode pôr os ingredientes certos e dar tudo errado. E muitas vezes você errou nos ingredientes e deu tudo certo, porque a vida ela é imprevisível. Nós podemos ver isso na história de Jó. Jó era um homem justo, honesto, temente a Deus, desviava-se do mal e ainda oferecia sacrifícios a Deus se porventura os seus filhos houvessem pecado. Mas passou por tudo o que passou. Podemos ver exemplo na história de Jesus Cristo de Nazaré. Qual o mal que Jesus fez para ter como troca os açoites de Roma ou os açoites dos judeus? Qual o mal que Jesus fez para que ele fosse ignorado pela multidão e escolhido para a morte ao invés de ser escolhido para a vida? Qual o mal que Jesus fez para receber sobre a sua fronte uma coroa de espinho, sobre as suas costas uma cruz, para andar sobre as ruas dolorosas de Jerusalém como um dos piores pecadores? Qual o mal que Jesus fez para morrer na cruz e sentir-se abandonado por Deus? Você pode me dizer, nossa, pastor, você não entende nada de Bíblia, Jesus estava levando os nossos pecados. Ok, então quais foram os males que o apóstolo Paulo fez para colher todas as marcas que ele carregava no seu corpo quando fazia o bem pelo Evangelho de Cristo? Sabe, meu amigo, além de tudo isso, nós vivemos em sociedade, em comunidade. E é preciso a gente entender que as ações da comunidade a qual nós estamos envolvidos também reverberizam em nós. As ações do clã familiar que nós vivemos também reverberizam em nós. Nós precisamos entender que, por exemplo, se há uma queda na bolsa econômica da China, vai abalar o nosso país, porque vivemos em um mundo globalizado. Nós precisamos entender que uma ação dos Estados Unidos afeta o Brasil. Nós precisamos entender que uma ação do Brasil afeta toda a América Latina. Nós precisamos entender que não vivemos sozinhos no mundo e que as ações dos nossos coabitantes nesta terra, elas também geram em nós reações. Então, por que eu estou falando isso? Porque existe muita gente boa, muita gente que fez só o bem e que estão colhendo coisas ruins e não entende por que estão colhendo. Sabe por que você, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo Jesus, está colhendo coisas ruins que você não plantou? Porque você está vivo. E essa é a vida. A vida é dessa forma. Mas um dia o sol da justiça nascerá. Mas um dia o Senhor Jesus aparecerá sobre as nuvens e nós saltaremos como bezerros soltos do cevadouro e encontraremos com aquele que por graça pura entregou a sua vida por nós. Eu vejo muitos pregadores dizendo, olha, você que é cristão, a crise econômica brasileira não vai te pegar.
meu amigo, vai pegar sim, porque você vive no Brasil. Se você vive no Brasil, essa crise vai pegar, porque ela é do Brasil. E se ainda que você não seja atingido financeiramente, ainda que você passe tranquilo por essa crise, você não deveria estar tão tranquilo assim, porque se você é um cristão de verdade, de fato, você deveria sofrer, porque existe um cristão sofrendo com a crise. Você deveria sofrer, porque existe alguém passando necessidade. Então, de tal maneira que de uma forma ou de outra, a crise vai acabar te atingindo, porque você tem o coração de Cristo. Foi isso que o apóstolo Paulo diz aqui nas Escrituras. Ele diz: olha, não cansemos de fazer o bem, primeiro aos domésticos da fé. É impossível que um cristão verdadeiro não sofra com a necessidade do seu irmão em Cristo Jesus. Fica essa palavra para você. Plante coisas boas, sim, mas plante coisas boas, não se canse de fazer o bem, para que você viva em paz com a sua alma e com a sua consciência. Não para você receber o bem, porque talvez você não receba o bem aqui nessa vida, pelo contrário, você receba apenas o desprezo nessa vida. Mas por fim, você receberá o galardão das mãos daquele que, por um preço que nenhum de nós podemos pagar, morreu na cruz. Um beijo para vocês, até o próximo vídeo. Para mim, para a Bíblia, para o Evangelho, não existe